Me ouvindo? Tô. Tá. Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade, eu e você, quem quiser chegar, se achegue-se, né? Nós já falamos do capítulo 1, da Cristiana e os filhos, né? De como ela não quis seguir o marido, ela não quis seguir o caminho. E ontem a gente falou do que mesmo, Lê? Ontem a gente falou da saída, né? Quando ela começou a sair e, na verdade, ela saiu e as amigas tentavam impedir ela de sair, né? Falaram Aham, para ela ficar no mundo, né? Que era para ela ficar ali, na vida que ela vivia. Não para ela tomar a decisão de seguir a Cristo. Ó, minha mãezinha entrou aí. verdade. Nilde, seja bem-vinda, minha Ah, mãe. é? Sua mãe? É, minha mãe. Prazer aí, hein? Prazer grande. Então, ontem na partida, já no início, ela já teve um monte de conflito, de tanto do externo como interno, para fazê-la desistir da grande jornada que ela iniciou, né? E é uma pessoa que se arrependeu muito, porque ela foi chamada junto com o cristão, mas ela não quis, porque os prazeres do mundo, né? A vida boa que ela tinha, né? Tudo que ela vivia, né? O mundão que ela vivia, ela não quis abandonar tudo aquilo para seguir o caminho que o cristão É, seguiu. E aí hoje a gente vai falar do capítulo 3, né, Lê? Da porta estreita. estreita. E aí, o que você É onde quer começar? começa, né? Não, comece. Vamos lá então. A Cristiana, ela começa de fato, né, a estrada dela agora, e ela tem a companhia da misericórdia, apesar que a misericórdia ainda está meio assim, né? Ela não confia 100% na Cristiana, mas ela decide seguir esse caminho que ela quer trilhar, né? E logo no início da caminhada aqui, elas logo chegam num pântano, né? Então não dá Ou no desconfiança, né? pântano da desconfiança. E se a gente imaginar um pântano, como é que é, né? Você coloca o pé ali e você nem sabe se você consegue tirar de volta, né? É assim, não sei, eu nunca andei no pântano, mas eu já acompanhei algumas coisas de televisão, não sei se você já viu, Lê, É, talvez aí na sua cidade, aqui tem bastante, né? Então o pântano aqui, você enfia o pé e pela graça e misericórdia de Deus, você consegue puxar o outro e vai indo, né? E eu achei interessante que na caminhada dela não ir sozinha, porque as crianças eram pequenas, né? E é, nessas horas você tem que fazer por elas, né? Pelos filhos. verdade. Nessa caminhada foi muito importante a figura da misericórdia. É. Que aí eu vejo a passagem bíblica, melhor em serem dois do que um, né? É. Fala, Lívia. Sejam bem-vindas aí, doutora, eu não vi, deixa eu ver. Doutora Aline, A Aline, Elisângela. A paz do Senhor, Elisângela, de Salvador, Elisângela. a Aline é uma graça aí, advogada. Então, Vamos lá. é muito importante, né, a presença da misericórdia. E aí mostra também as misericórdias. Eu estava pensando, as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, né? Se realmente a gente não tivesse a misericórdia do Senhor ali ao nosso lado em todo o tempo, nos fortalecendo para que a gente siga o caminho do Senhor, fica difícil, né? Então a Fica difícil. misericórdia estava todo o tempo ali ajudando a ser aquele pântano, né? E interessante que foi justamente a misericórdia que ajudou ela a sair, e quase que ela fica ali naquele pântano da desconfiança. E na nossa Exatamente. vida, às vezes, logo quando a gente começa no caminho, e aí é justamente a peregrina, ela está no início da jornada dela cristã. E ela fala justamente
vem logo a desconfiança, né? Bate uma desconfiança. Será que esse caminho eu devo seguir? Será que esse é o melhor caminho de seguir? Então, ela precisou realmente da misericórdia para ajudar ela naquele momento, né? Que foi a misericórdia que salvou ela do pântano, que não deixou ela entrar, né? Porque, como você diz, o pântano você não sabe. Se você pisar o pé, se ela começasse a desconfiar das palavras de Deus, desconfiar das promessas do Senhor, ela morreria ali, né? Ela Mas a volta para a zona de misericórdia conforto. veio e ajudou ela a sair daquela situação. E não é diferente conosco, né? A misericórdia do Senhor nos faz sair de várias situações, né? Que às vezes a gente coloca o pé sem saber, porque a gente não conhece, não sabe, e as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, nos tira da situação, né? É. Aí eu lembro de Abraão, né? Que Deus manda ele pegar a família, né? A parentela lá dele e seguir. Mas ele não sabia para onde, né? Simplesmente ele cumpriu o que Deus falou ao coração dele. E quantos pântanos ele não passou, né? Mas ele não voltou atrás. E é isso que a Lê está falando e que a peregrina passou. E sempre pode ver que Abraão também não ficou sozinho, né? Sempre teve alguém. Então, assim, Deus é um Deus de relacionamento. Então, às vezes é você e seu marido, né? E não estão no mesmo pântano. Então, procure pessoas que possam, né, te ajudar nessa caminhada. Não fique sozinho, né? Pode até acontecer, mas assim, vai ficar muito mais difícil de você alcançar os seus objetivos, né? Principalmente esse de conhecer a Deus e fazer a vontade dele. É. É interessante, tem uma parte aqui que a misericórdia, na hora que ela está saindo, ela chora. Volta um pouquinho antes aí no livro, chora pelos parentes que ficaram para trás na cidade pecaminosa e que afligia. E ela ficou afligida porque não tem quem lhes instrua ou advirta do que vai acontecer. A misericórdia, ela fica preocupada com a família que ficou para trás, né? Que não deram ouvidos. E aí, Cristiana vem e fala que cabe a cada um peregrino se compadecer dos outros. Ou seja, cada um de nós precisa se compadecer pela nossa família, né? Está orando, está intercedendo para que venham para a presença do Senhor, que venham para os caminhos do Senhor. E aí ela continua dizendo que foi o que Cristiano fez, que para ela conseguir realmente que os olhos dela fossem abertos, Cristiano chorou muito, as lágrimas de Cristiano foram colhidas pelo Senhor para que ela chegasse à presença do Senhor. Eu tenho certeza que para eu hoje estar na presença do Senhor, teve lágrimas da minha mãe, teve lágrimas de minha avó, teve lágrimas de pessoas para eu estar na presença de Deus. E não é diferente. E é bíblico, né? Cabe a nós como peregrinos, né? E a palavra diz, aquele que leva a semente, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, né? Salmo 126:5, né? Que tá aí, né? Salmo 126. Depois, Edson, vou estar orando sim por sua família. Em nome de Jesus, vamos estar orando. A misericórdia, então, ela nesse contexto aí, ela fala, né, um texto aqui: o bendito me guie sem risco, se for sua vontade, até a sua porta, o seu aprisco, até a santa imortalidade. Ela está falando da salvação mesmo, né? E não permita me desvie eu da sua graça e caminho. É uma oração, né, gente? Mas me faça narizeu e me cubra do seu linho. E que os meus ele reúna os que ficaram lá atrás. Peço, Senhor, não os pulas, livros de Satanás. Aí é a misericórdia pedindo mesmo, que é o que a Lê falou, da gente pedir por misericórdia para aqueles que ainda não querem seguir esse caminho, né? E muitas vezes, diante da situação, às vezes, por a gente testemunhar, por a gente falar com as pessoas, né, com os parentes, com os familiares, e as pessoas não darem crédito, muitas vezes a nossa vontade
humano, carnal, é desistir, né? É desistir. É Não, verdade. e aquela pessoa tem um coração duro, não quer ouvir. E olha que Cristiana tinha um coração duríssimo. O marido todo tempo falava, mas ele não desistia de interceder. O marido dela não desistiu de interceder por ela, de estar chorando na presença do Senhor, para que ela e os filhos pudessem chegar à salvação, né? Então, Amém. esse papel nosso é muito importante, de não Exatamente. desistir dos nossos, né? O diabo faz de tudo para que a gente desista, né? Mas a gente precisa perseverar em oração. E eu vejo muito testemunhos de mães, né? Que os filhos estão nas drogas, estão na prostituição, estão num mundão aí, mulheres de oração que clamam de dia e noite. E a gente pode ver, né? Como Deus é maravilhoso e Deus sonda e conhece. Eu estava Se lembrando for, da pode falar. importância da importância de uma pessoa na sua família, que essa pessoa faz toda a diferença quando ela chora. Minha família não tinha, assim, não tinha cristãos, e a primeira pessoa que eu lembro que foi cristã na minha família foi minha bisavó. Minha bisavó, a mãe do meu avô. E eu lembro Ela assim, salvou uma geração, né? então, eu lembro de eu muito pequena na casa dela, não tenho muita lembrança dela, mas eu lembro que ela era cristã e tal. E por causa da oração dela, filhos, netos, aí chegou até a mim, né? Bisnetos e tá, que tem a meus filhos agora. Então, assim, o É, poder da oração de uma mãe, de uma mulher, de um homem de Deus que ora pela sua família, né? de verdade. É isso aí. É o que a Cristiana fez. Aí elas estão conversando, né? No capítulo 3, na página 22. Ele fala assim: pois muito que lá fingem ser operários do Senhor, simulam consertar a estrada do rei. Ali, portanto, Cristiana e os meninos hesitaram, mas Misericórdia incentivou, dizendo que foi a hora que ela tentou voltar atrás. Vamos, vamos nos aventurar, só devemos ficar atentas, né? Então, assim, tem muitas pessoas hoje que são usadas mesmo pelo mal para falar que estão sendo operários, servos e servas de Deus, mas na verdade não são. É. Então, Então, por isso, pode quando eu falar. estava quando eu estava lendo esse texto, Magna, eu gosto muito eu medito demais em Mateus 24. Sempre eu leio Mateus 24, quando o Senhor nos alerta: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. É Esse bíblico. versículo eu tenho assim muito guardado em meu coração, porque chegaremos a momentos nos finais dos tempos, eu creio, a gente precisa realmente ter intimidade com o Senhor, com o próprio Deus, para a gente saber que é o Senhor que está falando conosco, porque muitos virão dizendo que Ele é o Cristo, muitos virão dizendo que Ele é o Senhor. E a E Bíblia bem na diz que época que você está no pântano, tá? e interessante que a palavra diz, e aqui não foi ninguém que falou, foi o próprio Jesus que disse que eles enganariam a muitos. Se você que está aí assistindo, se você puder depois meditar, eu gosto muito, Mateus 24, 25 e 26, que fala sobre os últimos, Jesus ensinando o que viria, né, nos últimos tempos. Então, aqui diz que cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E É. lá mais na frente diz que, se possível, até os escolhidos. Então, né, precisamos estar Ficar vigiando, vigilantes. vigiando. Aí um pouquinho mais à frente, elas conseguem passar do pântano, né? E aí elas chegam à porta dos celestiais lá. Elas chegam e aí elas ficam batendo. Bate, 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 aí tem um cachorro que late horrorosamente. Lá já, e a Cristiana fica meio temerosa, ela quer desistir, né? Porque bate, bate e não abre aquela porta. Aí eles dão um tempo, daqui a pouco ela fala, não, cheguei até aqui,
não vou desistir. Aí ela começa a bater que nem uma louca na porta, né? Até que vem o porteiro, vamos dizer assim, né? E ele pergunta quem é. E nisso, quando ele fala quem é, os cães se calam. Olha o poder, né? Quem é, né? Aí ela fala que o Senhor, que o nosso Senhor não se ofenda, porque as suas criadas bateram a sua porta majestosa. Ao que o porteiro perguntou, de onde vens e o que querem? Aí ela respondeu, vimos de onde o cristão veio e com a mesma meta que ele, ou seja, com a humildade e intenção de sermos grandiosamente admitidos nessa porta, entrando no caminho que leva à cidade celestial. E aí o Senhor fala, ora então, ela agora se tornou peregrina? Aquela que há tempo atrás, abominava esta vida? Isso mesmo, né? É eu e meus queridos filhos. E aí o porteiro abre a porta, está em Marcos, né, 10:14. Deixai vir a mim os pequenininhos também, porque entrou ela e os filhos. E os filhos, Só que aí a misericórdia ficou lá fora. Você lembra dessa passagem? A misericórdia ficou do lado de fora e ela ficou, na verdade, eu vejo aí que esse homem que recebeu Cristiana foi o próprio Jesus, né? O porteiro, né? Para passar pela porta estreita tem que vir pela salvação, né? Ninguém vai... A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, ele é o caminho que leva à salvação. Tem que passar por ele. Então tem que passar, para entrar pela porta estreita, tem que passar por Jesus, né? E tem que bater mesmo, gente. Tem que bater, tem que perseverar, né? A perseverança. E ela entra e é recebida e misericórdia fica lá desesperada, achando que... Porque Cristiana que convidou ela, achando que ela não ia ser recebida. Mas o Senhor, ela começou a clamar mais alto. E Cristiana também começou a interceder por ela, né? Cristiana fala, tem uma amiga minha que veio e tal e tal. Mas interessante que eu vejo que Jesus, ele ouviu Cristiana, mas ele esperou a misericórdia se bater mais forte. Porque não adianta a gente orar por uma pessoa e querer bater se ela não tiver o desejo de seguir em frente, né? E Jesus esperou Cristiana, ele esperou misericórdia clamar mais alto, né? Realmente até então a misericórdia ficava com o pé atrás, né? Mas aí ela teve que provar mesmo, ela quase morrendo já lá fora, desfalecendo. Ela arrumou forças e às vezes é a nossa situação, que a gente já não tem mais fôlego, não sabe mais o que fazer. E aí Deus vai lá e te pega pela mão, né? Cristo. Mas na sua fraqueza. Pode falar, Lê. Aí, justamente na hora da fraqueza da misericórdia, o Senhor veio e segurou ela pela mão e fez ela entrar pelas portas. Interessante que logo quando Cristiana entra, né? E ela é aceita, o livro diz que houve festa, né? Festa no céu, como diz a palavra do Senhor, né? Por causa de uma alma que se converte, a festa no céu, por causa de uma salvação de um pecador, né? Que reconheceu os seus pecados e quis começar a jornada pela porta estreita. Interessante que é o início da jornada. E a Bíblia fala que a porta é estreita. Para nós chegarmos ao céu, a porta é estreita. Então, ela já começou entrando pela porta estreita. Porque a porta larga era justamente o lugar onde ela estava. O lugar do mundo, o lugar dos prazeres, o lugar da vida boa, o lugar onde não tinha... eu, né? Do eu, onde não tinha dificuldades. E aí ela teve que renunciar ao eu dela, renunciar às suas vontades, renunciar tudo para poder chegar a seguir o caminho e chegar à porta estreita, né? Junto com a sua amiga Misericórdia. Misericórdia. Aí ele até fala assim para Misericórdia, né? Que ela estava sem força, falou para ela: quando dentro em mim desfalecia,
a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Não tenha medo, levanta-te e diga-me por que veio até aqui. Aí ela fala, misericórdia, vim em busca daquilo que não fui convidada, como foi minha amiga Cristiana, como você tinha falado. Ela foi convidada pelo próprio rei, mas eu recebi o convite apenas dela. É para você ver, como a Alessandra falou, que é individual. Mesmo que eu leve alguém a Cristo, mas é ela que vai ter que abrir a porta para Cristo. É ela que vai ter que solicitar a carta dela, né? Mas Deus tem misericórdia pelas pessoas que a gente intercede, leva a Ele, né? Aí o porteiro fala, ela quis que você viesse com ela até aqui? Quis, ó, e como o meu Senhor vê, aqui estou. E se ainda há graça e perdão dos pecados, suplico que eu, sua pobre criada, o receba. Então ele tomou ela pela mão e gentilmente trouxe ela para dentro. Olha só como que é, né? E o porteiro falou, eu intercedo, Jesus, por todos os que creem em mim, e sejam quais forem os meios pelos quais venham até mim. Depois disse aos que estavam em torno, vão buscar algo e restabeleça a misericórdia de sua fraqueza. Então Jesus fala, sejam quais forem os meios pelos quais vieram a mim. Né? Deus vai restabelecer a sua fraqueza. É porque cada um tem uma forma, né? Que Deus faz o convite, que Deus chama. Tem pessoas... Exatamente. Eu já vi testemunhos eu tive um antigo pastor que ele disse que estava magna. No meio do carnaval de Olinda, ele era pernambucano, ele estava no meio de carnaval de Olinda e de repente ele ouviu uma voz falar, eu não te quero neste lugar. E ele disse que ele gostava demais de carnaval e de repente é como se as escamas caíssem dos olhos dele e ele olhou para um lado, olhou para o outro, o que é que eu estou fazendo aqui? E ele disse que ele foi embora e ali ele procurou uma igreja para servir ao Senhor e no outro dia ele já não participou mais do carnaval, né? É assim, tremendo, né? Deus tem uma forma de trabalhar com cada um, né? Tem gente que vai por direito, tem gente que vai precisar. O chamado de Cristo, ele vai trabalhando, né? É. Por isso que é a porta e é estreita, porque é um processo. É. E para entrarmos nessa porta, na verdade, a gente que precisa tomar a decisão. Ele está todo o tempo nos chamando. Eu sempre posso observar isso. Deus, ele nos chama todo o tempo, em toda forma. E ele sempre vai nos dando oportunidade, né? A oportunidade. Até antes de morrermos, sempre teremos a oportunidade de irmos a ele. Então, nós vamos morrer com galardão, né, Lê? Com bastante coroa. Né? Não morrer igual o bandido da cruz, que ainda assim, né, que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não fez nada aqui na Terra, né? Então, assim, ele só, graças a Deus, ele foi salvo, mas que bom a gente ir com os galardões, né? Que bom a gente ir, e graças a Deus que ele também está na Bíblia, com todo problema, ele está na Bíblia, esse ladrão, né? Ele fez história, ele está na Bíblia. Mas então, Jesus... até na última hora, né, Deus ele dá oportunidade à pessoa. Dá oportunidade. Só que triste as pessoas que recebem tanta oportunidade e não dão, e não ouvem, ou não querem dar atenção à oportunidade, né? Aí lembra do primeiro capítulo que você falou, que acho que foi você, não lembra, né? Que quando é criança quer ser adulto, quando quer adulto quer casar, quando quer casar quer ganhar muito dinheiro, e quando fica velho, quer dizer, sempre vivendo uma expectativa que nunca vai acontecer. Aí não vive a vida e vive uma vida frustrada. E nem cumpre o propósito que o Senhor chamou, né? Nem cumpre porque o propósito. Vive nesse mundo, né? Querendo fazer a sua vontade, nunca consegue renunciar por amor a Cristo. E aí vai passando o tempo. Essa semana aqui na cidade onde eu moro, teve um jovem, ele fez 18 anos no domingo e na segunda-feira ele foi assassinado. Eu lembro
Magna, que eu acompanhei esse jovem desde pequeno. A mãe dele ia para a igreja, só que sabe aquela pessoa. Aí é onde a gente fala da questão de Cristiana, que ela influenciou os filhos, né, para não estar na presença de Deus. E essa moça, ela aceitou Jesus na época, aceitou, né, fingiu que aceitou. Passou um tempo na igreja e saiu. E aí foi realmente para o mundo dela, né, das vaidades, da bebedeira, da prostituição. E o que é que acontece? Os filhos todos foram por esses caminhos errados. E esse jovem, Deus sempre dava oportunidade a esse jovem, Magna, sempre. Pouco tempo fizemos culto no lar dele, ele aceitou, e falamos a necessidade dele permanecer firme. Realmente Deus nos mostrava que um espírito de morte rondava a vida dele para ceifar, o inimigo estava... E ele sempre no caminho errado, sempre no caminho errado. E chegou uma hora que, infelizmente, a conta chegou. A conta chegou e é isso que nós estamos aqui, justamente para dizer que o cristão, né, o peregrino, ele não olhou para trás. Ele passou por todas as dificuldades, mas ele seguiu em frente. Cristiana está começando a caminhada e nós vemos que ela começa a vencer as dificuldades. E não é diferente conosco, a gente precisa, para a gente se firmar como cristão, a gente precisa vencer as dificuldades. E acontece, Magna, que muitas vezes as pessoas desistem de Jesus por causa de algumas situações. Só que a gente não, lá no céu, quando a gente chegar, a gente vai dizer a Deus, mas Senhor, eu deixei de te servir porque algum irmão da igreja olhou de cara feia para mim, porque o pastor não me deu atenção. Porque, eu olhei para o pastor, um pastor que não servia, que fingia que servia a Deus. E era mais pecador que eu. E era ladrão e fazia... Mas se nós fixarmos os nossos olhos nisso, nós não seremos justificados pelo Senhor. Porque Deus vai dizer, não, você está olhando errado. Você está olhando... Você não está olhando para mim. Teria que ser igual a misericórdia, mesmo com a fé fraca, mas vai. Você tem que olhar para o alvo que é Jesus. Você não pode olhar para a direita e para a esquerda, porque se eu fosse olhar todas as situações que eu já passei, até dentro de templos, eu teria desistido. Mas é justamente aí, é nessa peregrinação que a gente precisa romper as barreiras e vencer as coisas dessa terra. E vamos vencer. Deixam a presença do Senhor por causa dessas situações. Mas a gente não jamais deixar a presença do Senhor. A gente tem que seguir em frente, porque de lá é que vem a nossa salvação, né? Amém. E a gente está aí nessa época de coronavírus, onde está abalando todas as estruturas das pessoas. Totalmente. Né? Os empresários, assim, estão entrando já em parafuso, porque não está tendo entrada, faturamento. Aí está pensando nos funcionários, porque não vai conseguir pagar. Os funcionários já estão pensando, eu não vou receber pagamento, né? Eu não vou ter dinheiro para comer. E aí vai criando uma situação de preocupações exageradas, fora do comum, né? E as pessoas sempre olhando para o eu ainda. Eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar sem comer, eu vou ter que vender isso, mas não vai ter quem compra, sabe? Deus permite para que a gente volte para o nosso centro. Só que ao mesmo tempo, Satanás está seguindo junto. Né? Ele está ali no mesmo caminho, você vai ficar sem isso. Aí isso que você conquistou já era, não vai ter mais não. Então, assim, são vozes que vêm para o nosso cérebro, e o cérebro, ele é programado para coisa ruim, só que a sua mente, que é ligada à alma, que é ligada ao espírito, é que tem que estar fortalecida. Né? Se tiver que passar pelo pântano aqui, temos que passar. E a gente já passou por coisas piores, gente. É só pensar, a gente já teve várias crises no mundo. Verdade. Interessante, Magna, que a gente precisa justamente... estar firmados na palavra. É a palavra que purifica a nossa mente, o nosso entendimento, nos transforma o nosso entendimento, porque se você... eu praticamente pouco tenho visto
às vezes, quando chego em algum grupo de WhatsApp, eu abro, mas eu pouco tenho visto. Aliás, televisão eu não vejo. Também Televisão não. eu não vejo televisão. Também não. Vejo algumas notícias assim pelo Instagram ou pelo Facebook, alguma coisa assim, ou pelos grupos de WhatsApp. E busco focar minha fé na palavra. Eu tenho lido muito o Salmo 27, o Salmo 125, o Salmo 125 que diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, os montes de Sião, eu creio que nenhum vendaval derruba o monte de Sião. Nenhuma tempestade Tô com um derruba o pequeno monte de aqui. Sião. Só quem pode derrubar o Monte Sião lá em Jerusalém é o próprio Deus. Só que Então, Deus. Então, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, a gente precisa manter essa firmeza. E eu tenho visto assim muitos cristãos abalados nessa situação. Meu irmão, minha amada irmã, se firme na palavra. A Bíblia diz que passaram céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Então, e vai passar. aqueles que estão firmados na palavra, passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações, passaremos por tantas coisas, mas precisamos estar firmes. Oi, lindão! Tá com fome aqui, Tia Lê. Meu Deus! Nós já vamos papar. Estamos encerrando. Desculpa, Lê. Aí só para a gente encerrar, na última folha do capítulo, elas falam, né? Tanto a misericórdia, a Cristina e as crianças, estamos muito arrependidos dos nossos pecados e suplicamos ao nosso Senhor o perdão. E mais, orientações sobre o que devemos fazer. Olha só, agora aqui é estar na vontade de Deus. Né? Aí ele falou, pois lhe concedo perdão, disse ele, por palavras e atos. Por palavras na promessa do perdão, por atos, de modo que eu obtive. Tomem agora, porque Jesus veio aqui na terra como homem, né? Tomem agora dos meus lábios um beijo e o restante lhes será revelado. Então, gente, é um dia de cada vez. Um dia. Um dia de cada vez. Na verdade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é um dia de cada vez, é vencendo um leão a cada dia, é vencendo... Se a gente focar no passado, a gente fica com depressão. Se a gente focar no futuro, a gente fica com ansiedade. Então, é viver o hoje, fazer o melhor hoje. O agora, fazer sempre, estar sempre focado no presente, né? Deus seu melhor. Dando sempre o melhor hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado hoje, para que o Senhor seja, para que a nossa vida seja cheia da presença do Senhor hoje. Amém. Amém. Amanhã, gente, é o capítulo 4, vai ser as primeiras dificuldades. Eita. Depois aqui que ela começou, que ela entrou na porta estreita. E a gente está no nosso horário aí de entrega de alguns de jejum, outros entrega da sua vida mesmo, né? E nós vamos orar, né, Lê? Vamos. Para agradecer esse momento. Você quer orar, Mara? Hoje eu faço oração, amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença maravilhosa, gloriosa. Obrigado porque o Senhor nos direcionou, Pai, para estarmos aprendendo mais com esse livro, com esse ensinamento, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo nos direcione em todo o tempo, Pai, para que pessoas sejam tocadas através do Teu Espírito Santo. Que vidas, Pai, possam querer, meu Deus, começar essa jornada de peregrinação com o Senhor. Que vidas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo, para serem libertas do pecado, para serem livres do eu, Senhor, e fazerem a Tua vontade, e seguir pelo caminho estreito, pela porta estreita, mas sabendo que lá na frente o Senhor tem galardão, o Senhor tem um céu nos esperando, tem um céu de glória, Pai, e um lugar maravilhoso, Pai, onde ainda que passamos por
lutas e dificuldades nessa terra não se compara, tudo que temos de melhor nessa terra não se compara ao que há de vir. Que os nossos olhos Amém. sejam fixados, meu Deus, nesse céu glorioso que está nos esperando, no Senhor da glória, o Amém. nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor, está lá de braços abertos esperando a todos aqueles que vencerem as dificuldades, as Amém. lutas, os problemas aqui nesta terra. Estará nos esperando e ouviremos: vinde benditos de meu Pai para o reino que tem Amém. preparado para vós. Senhor, Amém. obrigado, Pai, por mais um dia de estarmos aqui, entregamos esse jejum, Senhor. Que o Senhor receba como um cheiro suave as tuas narinas e que possamos ser Amém. fortalecidas a cada dia no teu Santo Espírito. Amém. Louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Obrigada, querida. Obrigada a todos. Tenha um dia aí, um restante do dia abençoado. Amém? Amém. Até amanhã. Beijo. Com a graça de Deus. Tchau. Tchau.